Olá, aqui é a Fernanda de Moraes do canal Primeira Impressão e a verdade é que todo mundo foi aluno de alguém. Alexandre o Grande foi aluno de Aristóteles, que foi discípulo de Platão, que era discípulo do mestre Sócrates. Essa é uma das genealogias de aprendizado mais famosas da história. Hoje não vamos falar de livros, mas sobre aquelas pessoas que nos ensinaram as primeiras letras e como elas nos conduziram à leitura. O Vida de hoje nasce de uma história que está pipocando na internet. Eu jurei que eu não ia ser sarcástica. Vamos lá. A história fala do salário dos professores e das professoras e é motivo de chacota na boca de uma certa pessoa. Mas não tem graça nenhuma. Ao longo da história, mestres foram responsáveis pela formação de pessoas em todas as outras profissões. Professores, formam médicos, formam administradores. Forma você. Sempre existiu uma pessoa que foi responsável pela educação. E infelizmente nem todo mundo reconhece isso. No Brasil, profissionais da educação são tratados com um descaso sem tamanho. Há um desmerecimento que começa na falta de respeito do tratamento pelos alunos e chega até a sua remuneração. Mas educar vai além da sala de aula, vai além dos muros da escola. Pensando assim, é que é uma das profissões mais antigas do mundo e não deveria ser alvo de nenhum tipo de piada, de chacota, de desmerecimento ou maldade. A média salarial de professores no Brasil é de R$ 3.500 e não 5.000. Mas quem falou isso não sabia, não tem a mínima ideia de como valorizar uma profissão. O salário é a retribuição que o empregado recebe pela prestação de serviço descrita em um contrato de trabalho. Mas nem de perto o salário do professor condiz com os serviços que esses profissionais oferecem à sociedade. Por lei definida em estatuto, a carga horária de um professor não deve ultrapassar as 40 horas semanais. Eles não devem trabalhar mais de 4 horas em uma mesma escola. E eles não devem... E se eles trabalharem, eles têm que ter 15 minutos de descanso. E as horas trabalhadas durante o dia não podem ultrapassar as 6 horas em sala de aula. Mas nem essas horas que eu estou falando aqui são reais, nem a remuneração é compatível com o trabalho de excelência que é realizado dentro e fora da sala de aula. O apoio quando um aluno ou aluna enfrenta um problema de qualquer natureza. O olhar minucioso sobre aquela pessoa que tem uma dificuldade em aprender uma determinada matéria. O abraço do aluno faltoso. A bronca quando a palavra suave não resolve. Quantas vidas foram transformadas e ainda são pelo belo trabalho de professores e professoras, em sua maioria, neste país. Maria Firmina dos Reis foi professora. Inclusive, ela foi uma das fundadoras da primeira escola mista do Brasil, no Maranhão. E tantas outras professoras e professores construíram degraus que fazem com que tenhamos profissionais sendo formados todos os dias e ciência produzida que nos salvam a todo momento. Segundo dados do Censo Educacional de 2019, 2,2 milhões de pessoas exercem a profissão de educação básica no Brasil e 386 mil aproximadamente na graduação. O inacreditável nessa história é que mesmo com tantos professores e professoras trabalhando em formar cidadãos, ainda existem pessoas que se dedicam a diminuir uma das profissões mais lindas que existem. Sabemos, no entanto, que o salário dos professores
desses profissionais de educação não é suficiente como remuneração. Isso não paga o que eles fazem. Mas que fique bem claro, nem 70 mil reais pagos em 30 minutos de um show seria o suficiente para pagar todo o serviço prestado por professores e professoras no nosso país. E infelizmente nem sempre há justiça em basicamente nada nesse mundo, muito menos na remuneração dos professores. Mas sempre haverá um amplo espaço de respeito nesse canal e, pelo que eu tô vendo, nesse país. E a vocês que se dedicam e que dedicam a própria vida a nos ensinar, meu muito obrigado. Hoje não é o dia do professor, mas todo dia é dia de homenagear vocês. Até a próxima.